Assalamu alaikum. Muitas pessoas acham que a religião islâmica começou depois da religião judaica e da religião cristã. Até alguns muçulmanos acham isso também, por falta de conhecimento. Hoje vou te mostrar a verdade como sempre e vou te falar qual a primeira religião na história humana. Primeiro, vou te explicar o que significa Islã e muçulmano. O muçulmano, a pessoa que acredita em Deus único, o nome dele Allah em árabe, e acredita em todos os profetas mensageiros dele e nos livros originais dele. Então a palavra muçulmano vem da palavra Islã, o Islã, em árabe Islam, e muçulmano em árabe Muslim. A palavra muçulmano ou Muslim em árabe, ela tem muitos significados, por exemplo, rendido, leal ou submisso. E todos esses termos são para Deus. O que muitas pessoas não sabem é que todos os profetas e mensageiros eram muçulmanos. Isso mesmo. E o primeiro deles foi Adão. Por exemplo, Noé e os seguidores dele eram muçulmanos. Moisés e os seus seguidores eram muçulmanos. José e seus seguidores eram muçulmanos. Abraão e os seus seguidores eram muçulmanos. Moisés e José e Abraão estavam espalhando o islamismo, não o judaísmo. Deus falou no Alcorão, em Surat Al-Imran, Eia 67, Abraão não era nem judeu, nem cristão, mas monoteísta, sincero, muçulmano e não era dos idólatras. E Jesus e os seguidores dele eram muçulmanos também. E no Alcorão tem muitas provas disso. E a religião cristã foi inventada depois de Jesus. E quando ele estava na terra, não tinha religião cristã. E os livros originais de Deus são todos livros de muçulmanos, do mesmo Deus, mas foram alterados e distorcidos por pessoas, só o Alcorão que continua original. Agora, a pergunta é, se a primeira religião é o Islã, e todos os profetas muçulmanos, então o que aconteceu no começo do século 7 depois do Cristo? A resposta, na minha opinião, tem duas partes. A primeira parte, que o povo naquela época perdeu o caminho de Deus e precisava de um profeta mensageiro de Deus para voltar ao caminho certo. E a segunda parte, que naquela época aconteceu a atualização do Islã, porque estava incompleto e precisava de novidades e para ensinar muitas coisas para as pessoas que a gente usa até hoje. Por isso o profeta Muhammad, antes de morrer, falou: hoje aperfeiçoei para vocês a sua religião, completei a minha bênção sobre vocês e aprovei para vocês o Islã como religião. Isso também está no Alcorão, Surat Al-Ma'idah, Eia 3. Então, depois da atualização da religião islâmica, o muçulmano tem que fazer os 5 pilares. 1. O testemunho, em árabe Ash-Shahada, consiste em afirmar que não há outra divindade além de Deus, Allah, e que Muhammad é o seu mensageiro. 2. A oração, em árabe as-salat, 5 vezes por dia. 3. A doação, em árabe az-zakat, pagar uma percentagem do seu dinheiro para os necessitados uma vez por ano. 4. O jejum, em árabe as-sawm, jejuar no mês de Ramadã. A peregrinação, em árabe al-hajj, fazer a peregrinação na cidade sagrada de Meca. Resumindo, o profeta Muhammad não iniciou o islamismo, mas sim é uma extensão dos mensageiros anteriores e completou o islamismo.
e seu chamado era para que as pessoas acreditassem em Deus, Allah, o mesmo Deus dos mensageiros anteriores.